Bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, na 15ª edição do Concred, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, economista, jornalista e palestrante, e, acima de tudo, também um cooperativista financeiro como você. Estamos recebendo aqui nos estúdios uma convidada muito especial, é a Grazi Mendes, ela que é executiva de tecnologia, ativista e professora. Grazi, um prazer recebê-la, tudo bem? Ah, que alegria estar aqui, tudo jóia. Como é que está sendo a experiência aqui no Concred? Ah, tudo muito animado, né? São várias conversas acontecendo ao mesmo tempo. Chega a dar, às vezes, aquela sensação de será que eu estou perdendo alguma coisa? De tão interessante que estão todas as conversas, assim, tá incrível. Bacana. Grazi, tema da sua palestra, no mínimo intrigante, né? Pessoas, no plural. Pessoas no plural. A gente conversou mais ou menos esses 40 minutos de conversa para como que a gente pode ampliar a nossa percepção de para quem que a gente está construindo as coisas, quem é que cabe nas nossas discussões, como que estão as dinâmicas de poder no nosso dia a dia de trabalho, para que a gente possa juntos construir um futuro que caiba a todo mundo e que vale a pena ser vivido para todo mundo. Então foi uma conversa muito boa, assim. Algumas coisas que a gente precisa desaprender, outras coisas que a gente precisa aprender, então foi uma troca muito rica. Bacana. Eu quero falar um pouquinho mais sobre a Grazi Mendes. Ela é executiva de tecnologia, como eu disse, ativista, professora. Ela é diretora para a América Latina de diversidade, equidade e inclusão na ThoughtWorks, que é uma consultoria global de tecnologia. Ela também possui mestrado em design, era especialista em neurociência e comportamento e inovação digital, é cofundadora do projeto Voa Papagaio, que visa a inclusão da juventude periférica nas universidades, é palestrante TEDx e também foi reconhecida como LinkedIn Top Voice. Já fiquei curioso para saber esse projeto Voa Papagaio. Conta pra gente. O Voa Papagaio, ele é um projeto de retribuição ao que aconteceu na minha própria história. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade. Aham. Então, eu tive a oportunidade e isso mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família como um todo e de várias pessoas que começaram a sonhar com um lugar que era quase que inalcançável, que era a entrada para as universidades. Então, o cursinho é um cursinho popular, então que olha muito para a educação popular como uma ferramenta de transformação da sociedade e como que a gente pode ampliar os espaços na ideia de que todos os anos a gente perde tantos talentos, né, que a gente poderia estar nas nossas empresas, né, criando soluções, porque a gente não abre acesso, não gera oportunidade. Então, o Voa Papagaio nasceu nesse lugar da gente poder criar um grupo com um grupo de professores voluntários a partir da educação popular a gente democratizar o acesso para as universidades. Então, um projeto que fica aqui no Morro do Papagaio, que é muito pertinho de uma das avenidas principais da cidade e que divide, né, o asfalto e o morro, em que você tem de um lado muitas oportunidades e acesso e do outro uma gente batalhadora que trabalha muito, mas que não tem oportunidade. Então, Perfeito. o voo ele tem esse papel aqui na cidade também. Para quem quiser conhecer mais, eventualmente até colaborar com o projeto, qual seria o melhor caminho? Pode ir no Instagram, Voa Papagaio. Tá. Até o ano passado, o Jota Quest, ele foi, né, foi o grupo que apadrinhou o Voa Papagaio ali, junto com o Pacto Global da ONU. Então, a gente trabalhou muito com a ODS 4 para educação de qualidade. Então, representou muito essa ODS. E agora a gente está também em busca de apoios institucionais, de doação, porque a gente acompanha todas as famílias que estão no projeto. E não é só com os materiais ali para a sala de aula, mas a gente acompanha, está faltando alimento em casa, questão de acesso à consulta, apoio psicológico, né? Então isso tudo requer uma mobilização. Então lá no Voa Papagaio no Instagram, a gente tem um link lá que dá para fazer as doações, mas dá para conhecer um pouco mais o projeto também. Ótimo, excelente. Ô, Grazi, voltando ao tema da sua palestra de pessoas, né? Ele é um tema muito oportuno, porque assim, eu fiz várias entrevistas aqui e a gente foi mesclando ao longo do Concred pessoas e tecnologia, né? E vira e mexe vinha a questão da inteligência artificial, o que eu confesso que tem hora que eu acho que é um ser humano, tem hora que eu acho que é uma máquina. Como é que você está acompanhando esse processo todo? Tá, tem uma frase do Yuval Harari que eu acho que ela mostra muito o momento que a gente está, que ele diz assim que é perigoso se a gente decidir investir demais nas inteligências artificiais e de menos nas pessoas, né? Porque aí a gente vai estar só dando muito poder para a estupidez humana.
É Essa, verdade. essa, essa frase mostra muito, porque ao longo da história, infelizmente, a gente fez algumas opções de investir na humanização das máquinas, só que a gente acabou robotizando as pessoas sem se dar conta disso. Na hora que a gente padronizou muito os acessos, padronizou o poder, né? Quem é que toma a decisão, quem é que ocupa determinados lugares, quem não ocupa esses lugares. Então a gente agora tem um processo de reumanização, né, para que a gente possa, porque a tecnologia só existe porque ela é criada pelas pessoas Perfeito. e reflete muito a consciência das pessoas que as criou. Então, a gente está precisando ampliar essa noção para que a gente possa ter tecnologias para resolver os problemas reais que a gente tem. E eu sou uma apaixonada por tecnologia. Meu primeiro emprego foi consertando computadores, assim, lá na década de 90, porque falaram que os computadores iam mudar o mundo, iam melhorar o mundo, a gente ia poder, né, transferir para as máquinas um monte de tarefa enfadonha e chata, e a gente ia ter tempo para fazer amizade, para se relacionar, para aprender e criar outras coisas. Não foi bem isso que acabou acontecendo. E agora a gente tem uma oportunidade, mas também a gente tem um desafio, né, de ampliar a conscientização humana para que a gente, primeiro, crie uma tecnologia melhor, para que essa tecnologia beneficie mais pessoas, porque a gente vive uma discussão num evento gigante como esse de inteligências artificiais, ao mesmo tempo lidando com problemas tão antigos como a gente lida lá no morro, que é a falta de saneamento básico, a fome. Sabe, como é possível a gente construir um futuro cheio de tecnologia, mas que ainda existam pessoas que não sabem o que vão comer e se vão comer? Então, esse é um tipo de futuro que a gente não deveria estar construindo, assim. Enquanto a gente não conseguir fazer com que todo esse investimento na tecnologia seja revertido para progresso, progresso não é só movimento, progresso é melhoria da qualidade de vida, né? Se a gente não está conseguindo fazer isso, se as tecnologias que a gente está criando têm adoecido a gente, e esse foi um dos exemplos que eu usei, né? Eu participo junto com a campanha da Dove de 20 anos sobre beleza, e o estudo da Dove mostrou que mais de 50% das mulheres topariam perder um ano de vida se nesse um ano elas pudessem fazer procedimentos estéticos que as fizessem ficar mais próximas de um padrão de beleza. E esse padrão de beleza, se você perguntar para qualquer ferramenta de geração de imagens de inteligência artificial o que é uma mulher bonita, o que vai aparecer é um único tipo de beleza, né, o que empobrece muito, né, aquilo que a gente tem em termos de diversidade no mundo como um todo, né? Porque a beleza ela é diversa, ela é plural, ela Claro. é potente. Então, como que a gente pode questionar essas tecnologias do século XXI que estão reproduzindo preconceitos do século passado, né? E isso é perigoso demais. Eu estou num tratamento oncológico, né? Um ano de vida, né? Quanta vida cabe Oh, em um ano, é, né? Cada minuto da vida, assim. Como que a gente vai ter agora nos próximos anos? 90% das imagens que a gente utiliza em campanhas, propagandas, vão ser geradas por inteligências artificiais. Mas que tipo de padrão que a gente tem que interromper? Que tipo de padrão a gente pode criar, né? Onde todas as pessoas no plural possam se ver representadas, potentes. A gente está vendo as Olimpíadas agora mostrando para a gente, né, como que você pode ter um pódio, que ao invés da gente estar lá brigando, a gente pode reverenciar, e aí a gente muda as lógicas de poder, né? Poder, ele é bom quando ele é compartilhado, né? E a gente possa ver outras imagens. Depois que a Rebeca ganhou o ouro, sem dúvida. mais de 2.000 famílias vão lá e inscrevem seus filhos para poder fazer. Então, a gente está falando sobre ampliação do horizonte de sonhos, né? Como que a gente vai construindo com tecnologia como aliada, ampliação de horizontes de sonhos e de oportunidades. Se não for para fazer isso, a gente está gastando tempo, energia e dinheiro criando coisas que não valem a pena. Então, a tecnologia, ela não é boa nem é ruim, mas ela nunca é neutra. E por isso que a gente está precisando de pessoas melhores para que a gente tenha tecnologias melhores para resolver os problemas reais que a gente tem, né? Tá. Ô, Grazi, como que as famílias nos morros, nas comunidades estão lidando com a tecnologia na infância? Porque eu tenho uma sensação que as crianças elas são sufocadas pela tecnologia, independentemente de classe social, assim, até uma overdose de tecnologia.
que pode ser algo muito negativo, né. Como que isso está sendo lidado? A gente não tem uma alfabetização digital, né, um letramento digital para que a gente possa usar a tecnologia como aliada dos processos de aprendizagem, né, dos processos de relacionamento. Então você tem, às vezes, uma demonização da tecnologia, nesse lugar de que ela não é, mas ela é fato, então as crianças já nasceram com uma lógica digital, e estão aí, né, doidas para usar os dispositivos, os tracks. Você tem uma geração que tem medo, às vezes, da tecnologia, então que a gente precisa ter conversas melhores sobre tecnologia, sobre processos, e entender o que que funciona. Então, quando eu ensino a utilizar a tecnologia para ampliação, por exemplo, né, do processo de aprendizagem, e a gente coloca os limites, e a gente conversa sobre o que que é saudável, o que que não é saudável, a gente vai criando uma consciência melhor, né, mais ampliada sobre isso. Só que essa é uma conversa que ela não flui muitas vezes, nem dentro das casas, né, nem nas periferias, nem nas escolas, e agora a gente está nisso que a gente chama da encruzilhada do tempo, né, e a encruzilhada é o momento de tomar decisões. Então, a proibição é um caminho? Não é um caminho, porque a gente não vai retroceder em relação aos avanços digitais. Isso não é a proposta. Mas também usar de qualquer jeito é o caminho? Não. A gente nunca teve tantas. Uma pesquisa mostrou que muita dessa juventude agora, né, hiperconectada, então nas redes, cheio de seguidores e tudo mais, mas esses jovens falaram que não tem sequer um amigo. Sabe, aquele na hora do perrengue, aquele que você chora junto, ou na hora que, né, que se você quer comemorar alguma coisa da vida, que você pense: "Poxa, eu tenho um amigo". Então olha que paradoxo, né, a geração mais conectada da história é também a geração mais desconectada de relações profundas, relações humanas, experiências e essas vivências todas. Então, nós estamos com muitas doenças que estão sendo geradas a partir disso. A gente tem um aumento do suicídio na juventude, muito influenciada por esses padrões que a gente fica colocando na internet, comportamentos como cancelamento, ódio, esses comportamentos que estão se amplificando dentro desses espaços. Ao mesmo tempo, estão sendo criadas coisas muito bonitas também. A gente tem ferramentas que ajudam pessoas a aproximar, por exemplo, acesso a acompanhamento psicológico gratuito, utilizando as redes. Eu tenho um projeto que está nascendo agora que chama o AI Delas. E a AI Delas é de inteligência artificial para mulheres empreendedoras de favela que muitas vezes estão sobrecarregadas e não sabem, às vezes, utilizar as ferramentas de comunicação para vender Avon, Natura, seus produtos, seu bolo, seu negócio, às vezes é um negócio pequenininho ainda, mas que ela investe ali como empreendedora. Então a gente está o quê? Ensinando essas mulheres a usar a tecnologia a favor delas. Então, olha, aí a gente vê relatos de mulheres que falam assim, eu não aprendi a escrever direito, então eu não sei mandar uma mensagem direito no WhatsApp para as minhas clientes. Então a gente está usando prompts de inteligência artificial para que ela ganhe tempo, né, com essas mensagens, para criar planos de comunicação, para que a gente possa finalmente usufruir do benefício dos dois lados, né? Que é a gente não perder o contato humano, as características que requerem generosidade, solidariedade, amor, não no sentimento, mas amor como postura ética diante da vida, que são coisas inerentes ao ser humano, ao mesmo tempo que você pode melhorar a produtividade, que você pode transferir algumas atividades para as máquinas fazerem, que vão fazer melhor do que a gente mesmo, assim, porque ali tem uma base enorme de dados e a gente pode ganhar tempo. Então, a gente ainda está construindo caminhos, a gente precisa apostar nesses caminhos para que a gente tenha nas famílias, nos negócios, na sociedade como um todo, uma integração dessa tecnologia e da sociedade, trabalhando de uma forma mais saudável e não potencializando as mazelas que a gente tem aqui, porque, como disse o Yuval Harari, isso é perigoso demais, senão a gente faz ampliação e dá muito poder para a estupidez humana, e aí Sem dúvida. esse não é um bom investimento, né? Ô Grazi,
Como que um evento tão impactante, histórico, diria, para o bem e para o mal, né, eu acho que mais para o mal do que para o bem, como a pandemia transformou a sua vida? O que que você aprendeu com a pandemia? Você saiu diferente da pandemia? É, como sociedade, a gente fez uma a gente ficava falando, né? Agora a gente vai ser, nós seremos seres humanos melhores. Aí a gente já sai, já tem uma guerra, tem tem um documento do FBI mostrando que nesse momento a gente está vivendo mais de 193 conflitos, né, pelo mundo. Então, como sociedade, eu acho que a gente não aprendeu muito, não. A gente teve uma janela que a pandemia foi uma lupa sobre várias questões, né? E aí você perguntou o que que eu aprendi. Eu sempre tive essa noção de interconexão, de interdependência, porque eu fui nascida e criada na periferia de Belo Horizonte. Meus pais, para que eles pudessem trabalhar, precisavam deixar os filhos em casa. E a gente era cuidada por uma comunidade. Então tinha a vizinha que olhava, tinha o outro, tinha essa noção de que por sobrevivência a gente precisava criar laços. Então, se eu tenho o feijão, você tem o arroz, a gente troca, porque aí a gente pode ter feijão com arroz. Então, eu aprendi cooperação, a partir de laços de solidariedade em condições periféricas, assim. Então, essa noção de interdependência eu já tinha, né? Que se eu não cuidar de você, você não cuidar de mim, a gente não vai conseguir sobreviver, inclusive. Na minha casa eu chegava, tinha menino para tudo quanto é lado, eu, mãe, que é isso? Que menina é essa? Ela fala, também não sei direito, mas é filho de fulano, então já vamos picar essa salsicha aqui para render, porque aí na hora que a mãe chegar do trabalho, não vai poder. Então eu cresci nessa noção e a pandemia deixou isso mais explícito para além dessas relações de proximidade territorial que eu vivenciava. Então, eu entendia que lá na China tinha alguém que estava experimentando uma vivência similar à minha, porque o vírus ultrapassou essas barreiras todas. E consolidar essa noção de interconexão traz para mim a responsabilidade de que aquilo que a gente está fazendo aqui não interfere só a gente, só os nossos próximos, né? Tem impacto para além daquilo que a gente consegue imaginar. E isso é muito potente em termos de responsabilidade intergeracional. Eu saber que às vezes eu vou tomar uma decisão no meu trabalho, naquilo que eu faço, que talvez eu não me beneficie diretamente daquela decisão e nem um familiar meu, mas uma outra geração pode se beneficiar lá na frente, né? Quem desenvolveu vacinas antes da pandemia, que nos ajudou para que a gente pudesse acelerar a criação de uma vacina durante esse período, não fazia ideia de que o que estava fazendo, né, seria importante para um momento crucial como esse. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que, por mais que a gente tenha tentado separar natureza, ser humano, quem tem dinheiro, quem não tem, a gente foi criando esses lugares, existe uma noção de interconectividade, interligação, né? E que a partir desse conceito de que estamos todos interligados, não adianta eu olhar só para mim, não adianta eu estar bem. Eu preciso atuar e trabalhar para que a gente possa criar um contexto em que mais pessoas estejam bem, né? Em que a gente possa se cuidar, esse lugar do cuidado, e de uma possibilidade de uma sociedade cuidadora para que a gente possa cuidar de quem pôde ficar em casa, quem não pôde ficar em casa, quem estava na linha de frente, quem estava lá nos hospitais, quem estava na rua para que um grupo pudesse ficar em casa, que eu acho que mais ou menos 10% da força de trabalho pôde trabalhar de casa, enquanto todos os outros estavam expostos aí. Mas como que a gente pensa nessa sociedade cuidadora, isso tudo ficou muito para mim, assim, ficou muito mais latente, ficou muito mais forte, né? Para a gente não esperar uma outra tragédia humana para que a gente possa fazer alguma coisa. Então, me deu urgência de muitas coisas, assim, urgência. Aí a gente viu o George Floyd e uma série de acontecimentos que estávamos, de alguma forma, com uma atenção ali direcionada, mas parece que passou e a gente esqueceu. Oportunidade perdida, na verdade. Perdemos, perdemos. Ô, Grazi, ainda sobre pessoas, em 2024, as mulheres têm voz? Ó, e essa é uma coisa importante, assim, né? Todo mundo tem voz. A questão é
quem está escutando? A gente não dá voz para ninguém, porque as pessoas têm as suas próprias vozes, elas estão falando. Então, as mulheres há muito tempo estão falando sobre as suas Então a questões, pergunta é: as estão mulheres têm trazendo, ouvidos esperando a voz delas, né? estão sendo ouvidas, É. né? Estão sendo ouvidas, estão com as suas vozes amplificadas. E a pergunta é quem é que está ouvindo, né? Quem está sendo ouvido, né? E a gente, você falou sobre a pandemia. O primeiro ano de pandemia, a gente teve uma redução de 15% da participação das mulheres na força de trabalho formal. Ou seja, a gente demorou mais de uma década para conseguir incluir esse percentual de mulheres na força de trabalho formal, e no primeiro ano a gente já perde 15. Então, o risco da gente não avançar nesses acessos é retroceder muito rápido. E isso a gente viu. Quando perguntado sobre sobrecarga, as mulheres estão extremamente cansadas, exaustas e sobrecarregadas, porque além de ter que dar conta, né, de todo o seu trabalho, ainda dão conta de toda uma sociedade. Então, a gente está falando sobre cuidado, né? Dentro da minha jornada de cura agora, eu fico vendo quem é que está acompanhando as mulheres em quimioterapia? Outras mulheres. Quem está acompanhando as pessoas idosas? Quem está cuidando das pessoas idosas? Mulheres, né? Quem cuida já das crianças? As mulheres. Ah, mas tem fulano às vezes que ajuda. Não, mas a gente não tem uma distribuição Até o termo coerente, ajuda é errado, né? Porque não tem que é, ajudar nada, né? Tem que fazer. né? Tem muita gente que não está preparada para É. essa conversa. Mas como é que a gente desnaturaliza essa ideia, né, de que existe um lugar específico para as mulheres, e que elas têm um limite enquanto essa conversa não acontece, por exemplo, em relação aos homens na sociedade. Então, as mulheres estão falando há muito tempo, estão falando coisas muito importantes, importantes para a gestão, importantes para os negócios, importantes para os esportes. A gente está vendo agora, né, essas Olimpíadas, as mulheres dando um show, né, e mostrando toda a sua potência. Mas, por exemplo, a gente está vendo cenas de mulheres grávidas competindo, mulheres que têm, e aí os pais, né, que têm filhos, podendo ter um espaço, tem lá o berçário, isso faz com que tenha tranquilidade de poder fazer a prova e celebrar com a família, arranjos sociais bonitos que fazem a gente acreditar que a gente pode avançar como sociedade. Eu converso muito com as empresas, né? As empresas estão colocando inteligência artificial, mas não dão conta de uma coisa tão antiga quanto mulheres parirem. Licença maternidade ainda é uma grande questão. Aí fala, gente, se a gente não deu conta de uma coisa tão antiga, porque não é modinha mulheres parirem, né? Pessoas parirem. Isso não é uma coisa que está acontecendo agora, já tem muito tempo. Se a gente não deu conta disso ainda dentro dos ambientes de trabalho, a gente está querendo falar sobre inteligência artificial. Eu falo assim, maternidade e currículo. 40% das mulheres são mandadas embora depois que tem o seu filho, né? Principalmente se o primeiro filho. É, e eu penso, quantas habilidades uma mãe desenvolve? Habilidades logísticas, né? Essas habilidades de cuidado, tantas competências tão importantes para os nossos negócios, só que a gente ainda continua com espaços que foram desenhados, modelados, né, para um grupo específico de pessoas e que não dá conta da diversidade ainda. Então, a gente tem conversas tão antigas para fazer, para a gente ajustar, É. né, até a gente chegar nos trecos, nas ferramentas digitais. Só que a gente tem que ter muita coragem para encarar esses processos. Coragem para corrigir os erros do passado que a gente continua carregando até agora, para que a gente tenha possibilidade de daqui no próximo evento a gente poder celebrar mais avanços do que retrocessos. Eu acho que aqui reside a esperança, para a gente conseguir fazer isso. Grazi, para a gente concluir, nós estamos aqui no Concred, que é o maior evento cooperativismo financeiro do mundo. O cooperativismo é aquele conceito de todo mundo se ajudando, que no mundo financeiro é bem disruptivo, né, eu diria, porque o sistema financeiro tem uma lógica nem sempre favorável à pessoa que toma o dinheiro. O cooperativismo é a ideia assim, todo mundo se ajuda, todo mundo coloca dinheiro, todo mundo consegue captar num custo mais baixo, e isso de alguma forma ajuda o pequeno empreendedor, o consumidor, aquele que não tem acesso ao grande banco, ou quando tem acesso é explorado com taxas de juros muito altas, enfim.
Nesse contexto, queria que você definisse em 3 palavras para você o que é o cooperativismo financeiro. Corporativismo financeiro é a possibilidade de democratização de poder. Acho que fica nesse lugar, assim, a gente poder ampliar esses horizontes. Você pediu 3 palavras, eu já estou aqui Ah, falando tá um monte, ótimo. né? A E a democratização gente muito boa. é a democratização do poder. Acho que isso a Tá, gente está precisando. excelente. Grazi Mendes, executiva de tecnologia, ativista, professora. Grazi, foi um prazer conhecê-la. Obrigado pela entrevista Prazer todo meu. e até uma Obrigada, próxima. obrigada. E a gente continua aqui no Estúdio Connect Cop nessa 15ª edição do Concred em Belo Horizonte, Minas Gerais.